O deserto parece morto. O vento sopra em lamentos, levando consigo grãos de areia que giram como o tempo em espiral. Mas sob essa poeira silenciosa, há vida adormecida. Não a vida que respira, mas a que deixou suas marcas, gravadas na rocha, há milhões de anos. É aqui, em lugares onde quase nada sobrevive, que os caçadores de fósseis fazem suas maiores descobertas. Homens e mulheres guiados por um chamado invisível. Uma busca que mistura fé, paciência e ciência. Eles caminham por dias inteiros sob o sol, olhando para o chão, procurando pequenas rachaduras, fragmentos, sombras diferentes na areia. A maioria das pessoas veria apenas pedras. Eles veem pistas. A jornada do paleontólogo não é feita de sorte, é feita de persistência. Cada escavação começa com uma dúvida e termina, muitas vezes, com mais perguntas do que respostas. Mas é nesse mistério que mora a grandeza da ciência. Sob a poeira do tempo, o passado ainda respira. No coração do deserto de Gobi, na Mongólia, o silêncio é cortado apenas pelo som das pás e pincéis. Foi aqui, em 1923, que uma expedição americana encontrou algo que mudaria a história. O primeiro ninho de dinossauros fossilizado. Ossos, ovos e rastros, preservados como se o tempo tivesse parado. A descoberta provou que os dinossauros não eram apenas feras solitárias. Eles cuidavam de seus filhotes, protegiam seus ninhos e viviam em grupos. A cada novo fóssil, uma nova verdade se revela, e muitas velhas teorias caem por terra. Mas as descobertas não acontecem sem sacrifício. Os caçadores de fósseis enfrentam tempestades, frio extremo, falta de água e, muitas vezes, o próprio esquecimento. Alguns passam a vida inteira em busca de uma única ossada. Outros morrem sem saber o valor do que encontraram. Porque quem trabalha com o passado raramente vê o reconhecimento no presente. Em regiões remotas do Brasil, do deserto do Saara e dos vales da Argentina, paleontólogos cavam o chão com o mesmo respeito que um arqueólogo escava um templo. Cada camada de rocha é uma página da história da Terra. Cada fóssil é uma frase, um parágrafo, um grito antigo pedindo para ser ouvido. E quando o primeiro fragmento aparece entre a poeira, o tempo parece parar. Há algo de sagrado nesse instante. As ferramentas simples, pincel, pá e martelo, tornam-se extensões das mãos. O toque precisa ser leve, quase carinhoso, porque basta um movimento errado. E um fóssil que sobreviveu a 100 milhões de anos pode se desfazer em segundos. Enquanto escavam, muitos cientistas relatam um mesmo sentimento, a sensação de estarem sendo observados, como se as criaturas de pedra, de algum modo, reconhecessem aqueles que vieram para libertá-las do esquecimento. Sob o calor intenso do deserto, o corpo humano enfraquece. Mas é nesse limite que o espírito se fortalece. O paleontólogo é, no fundo, um contador de histórias, um tradutor de mundos que não falam mais. E a cada fóssil descoberto, ele reescreve o livro da vida na Terra. Alguns chamam de ciência, outros chamam de destino. Porque há algo de poético em passar uma vida inteira escavando o passado para compreender o presente. Cada fóssil revela não apenas o que a Terra foi, mas o que ela se tornou e o que ainda pode ser. No laboratório, os caçadores de fósseis voltam a ser construtores. Limpam, montam, catalogam, digitalizam. Com scanners de alta precisão e impressões 3D, devolvem aos ossos a forma perdida. A ciência moderna transforma o pó em imagem e a rocha em movimento. O que antes era apenas pedra. Agora anda, corre, respira, ainda que em pixels e hologramas. Mas, para os caçadores, o momento mais mágico continua sendo o primeiro toque. O instante em que o pincel encontra o osso. É ali que o tempo se desfaz, que o ontem e o agora se encontram. É ali que o passado volta a existir. Essas descobertas não pertencem a quem as encontra. Pertencem à humanidade.
Cada fóssil escavado é uma lembrança de que o planeta já passou por transformações inimagináveis. Oceanos se moveram, montanhas nasceram, espécies desapareceram. E ainda assim, a vida insistiu. Sob a poeira do tempo, os caçadores seguem sua missão. Com olhos cansados e corações cheios de curiosidade, eles continuam a busca, não por glória, mas por conhecimento. Porque compreender o passado é a única maneira de proteger o futuro. Enquanto o sol se põe sobre o deserto, o vento volta a soprar. A areia cobre lentamente as marcas deixadas pela escavação. É como se a terra dissesse: vocês podem olhar, mas nunca levar tudo. E os cientistas partem levando apenas o essencial, os ossos e as histórias. Entre a poeira e o silêncio, entre o calor e o frio, o ser humano encontra seu verdadeiro espelho. Porque quando olhamos para os fósseis, não vemos apenas os gigantes que um dia dominaram o planeta. Vemos nós mesmos, pequenos, passageiros, mas capazes de buscar eternidade nas pedras. E assim, sob o peso do tempo e a leveza do vento, os caçadores de fósseis seguem sua jornada. Eles caminham sobre os ossos da terra e fazem o impossível. Trazem o passado de volta à vida. Obrigado por assistir a mais este episódio. Se você se emocionou com essa jornada pelo tempo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. No próximo episódio de Gigantes Esquecidos, Titãs da Era do Gelo, ossos que mudaram a história. O frio avança, o planeta congela, e das neves eternas emergem criaturas colossais. A história dos gigantes continua.